Bom dia a todos, né? Bom dia. Na qualidade de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, declaro aberta a audiência pública em que será apresentado demonstrativo da avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2019, cumprindo o disposto do artigo 9, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal Complementar 101 de 2000. Comunique o edital convidando toda a população para esta audiência. Foi publicado em jornal de circulação local, no intuito de dar publicidade à transparência a esta audiência pública. Registra a presença do senhores da Câmara, presidente da Câmara, João Marcos de Araújo, vereador José Carlos Coelho, a senhora Juliana Aparecida Silva Canassa, chefe da contabilidade da Câmara Municipal, da Prefeitura Municipal, senhora Andressa Cruz Neves, contadora da Prefeitura, procurador jurídico desta Casa, Osmar Eugênio de Souza Júnior, contador desta Casa, Cássia Juliana de Siqueira, e representado pelo controle interno, Sabrina Cardoso dos Reis. A palavra a representante da Prefeitura para que faça suas considerações. Bom dia a todos. A gente está aqui hoje para atender. Mais perto? Tá. A gente está aqui hoje para atender a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? O artigo 9º, inciso 4º. Estamos hoje aqui apresentando, mediante a relatórios, o cumprimento das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2019. De posse dos relatórios, nós podemos estudar, avaliar passo a passo a apuração das metas fiscais no caso de receitas e despesas. Os resultados nominal e primário nos possibilita valores maiores ou menores dos que fixados na LDO. Resultado primário. Receita no terceiro quadrimestre, R$ 72.311.165,84. Despesa no terceiro quadrimestre, R$ 68.968.391,40. E uma despesa liquidada de R$ 67.255.824,73, demonstrando assim que a arrecadação é maior que a despesa liquidada, no valor de R$ 4.584.543,38. Resultado nominal. Ele fica prejudicado, pois a amortização da dívida é progressiva no tocante da dívida consolidada. Contamos com um valor de R$ 8.634.249,48, composta de precatórios e restos a pagar processados, deduzindo a disponibilidade de caixa mais haveres financeiros de R$ 6.064.585,45, a dívida consolidada líquida é de R$ 2.569.664,03, menos a dívida que ficou em 31/12/2018, ela vai apresentar o resultado nominal que a gente tem, que é de R$ 750.213,54, apresentando o ente cumpriu a meta do exercício de 2019. Se a gente for analisar a dívida, ela aumentou, como é de conhecimento de todos, que é o precatório.
O resultado ficou favorável pelo fato que a disponibilidade de caixa desse ano ficou maior que a do ano de 2018 e o restos a pagar ficou menor que o do ano de 2018. Então, por isso que a gente conseguiu um equilíbrio positivo, né? Agora, a gente vai demonstrar os percentuais exigidos pela Constituição Federal no terceiro quadrimestre. Aplicação dos recursos próprios a ensino, artigo 256 da Constituição do Estado de São Paulo. Aplicação mínima exigida 25%, receitas provenientes de imposto e transferências no ensino. 49.640.082,77, sendo que despesas empenhadas no ensino, 13.7.554,38. Foi aplicado 26,20%. Despesas liquidadas, R$ 12.983.143,88. Percentual aplicado, 26,15%. Despesas pagas, R$ 12.809.829,87. 25,80%. Agora, na aplicação do Fundeb, onde o município deve aplicar com os profissionais do magistério da educação básica superior a 60%. Foi aplicado o montante de empenhado R$ 13.196.440,90. 96,50%. Gastos com saúde, exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, valor mínimo 15%. Empenhado, R$ 17.332.559,99. Aplicação 34,91%. Gastos com pessoal. R$ 35.174.593,49, um percentual de 49,32%. Bom, é isso que eu tenho que apresentar. Agora, não sei se tem alguma pergunta. A palavra está livre para questionamento. Juliana, diante dos resultados, são incontestáveis. Sim. Né, o atingimento das metas. Sim. Em todas as contas. Na realidade, houve um aumento da dívida, porém, houve um equilíbrio que foi da parte orçamentária, né? Teve menos restos a pagar e ficou mais dinheiro em caixa. Então, com isso, acabou tendo um equilíbrio, né? Eu acho que isso daí é muito importante, porque a gente prevê que o equilíbrio das contas públicas está atendendo, né, a todos os parâmetros de exigências, principalmente a educação, a saúde, né, a despesa de pessoal que baixou com o aumento da receita, logicamente. Em dezembro, né, ela até atingiu o limite, né, prudencial, mas eu acho que é devido ao mês de dezembro, que tem muitas férias, entendeu? Junto o 13º, então realmente, mas agora em janeiro ela volta a ficar normalizada. A despesa de pessoal, ela é proporcional e relativa à receita que você tem, né, disponível à aplicação no cumprimento das metas. Né? Se a receita aumenta, como a gente viu que houve aumento da receita, houve um superávit de receita, portanto,
Isso não quer dizer que nós estamos confortáveis com relação às despesas de pessoal. Não estamos, porque a gente tem uma dívida muito grande com o precatório. Né? Além da dívida do precatório, você ainda tem, em termos de pessoal, né, despesa de pessoal, né, que você atingiu os 49, está aqui com 49,32, mesmo com aumento de receita, a gente fica preocupado sempre quando as receitas caem, né? E isso compromete muito os compromissos da prefeitura, né? Que o pessoal você tem que pagar, se ele vai para 50, 51. Qual né? o valor, Zé Carlos? Percentual. Qual o valor percentual que deu? A percentual. 49,32. Porque, se você analisar bem, né, se a prefeitura tiver que dar um aumento para o pessoal no nível que está, vai ser muito difícil. Né, no que está hoje. Tá certo? Nós temos dois caminhos. Né, você reduz as despesas com o pessoal, que é difícil, de acordo com a lei, mas há outros caminhos para as despesas com o pessoal. Mas, com relação às receitas, se elas continuarem a crescer, esse percentual vai abaixar e pode ser que dê uma margenzinha para aumento. Conforme está hoje encerrado o ano, a margem, inclusive, para dar um aumento legal, já fica difícil no cumprimento dessa meta. Né, se permanecer como está. Aí a prudência, né, presidente Wilson, presidente João Marcos, a preocupação é que, diante dessa crise toda que está se estendendo e atingindo o país, principalmente naquilo que é importante, que são o equilíbrio das finanças do governo federal, dos governos estaduais, e no mercado, né, da população, o número de desempregados diminuiu, veio de 13 e pouco, quase 14 milhões para 11 e poucos milhões de desempregados. E estamos ainda muito longe de suprir essa carência de trabalhadores do mercado, que daria mais sustentabilidade para a economia, porque haveria mais consumo, aumentaria o ICMS, aumentaria o FPM, mais imposto de renda, o que aumentaria a FPM. No entanto, a gente vislumbra aí uma dificuldade grande para o país ainda neste ano, e principalmente agora, com esse ambiente, né, internacional tumultuado, e aqui no país a geração de emprego deu uma estabilizada, embora devagarzinho as empresas estão aumentando, mas vai ser muito lento, eu acredito. Daí a prudência da gestão, né, de tomar as decisões com muita segurança, né, quanto às despesas, para que a gente consiga manter esse equilíbrio. Que dentro desse tumulto, desse vendaval, se a gente manter esse equilíbrio, né, chegamos ao final do ano com esse equilíbrio, já é uma conquista muito grande. Sim. De se permanecer o quadro atual econômico que se vislumbra. Né? Mas eu acho que a cautela da gestão é exatamente garantir essa segurança através de decisões, né, de prioridades, definição de prioridades, de onde gastar o dinheiro, para que se mantenha esse equilíbrio. Né? Eu acho que a gestão precisa ter essa cautela de acompanhamento do desenvolvimento econômico do país e do Estado, né, com relação ao ICMS e ao FPM, para que possa definir os gastos públicos, né, para não comprometer o essencial, que é o pagamento de pessoal, o cumprimento da meta da educação, o cumprimento da meta da saúde. Né. Eu só fiquei numa dúvida, eu me distraí um pouquinho. O percentual da saúde, quanto que foi, Juliana? 30 e pouco, né? O percentual da saúde nosso, ele é bem alto, né? 30 empenhado.
34,91. Deixa eu ver, é praticamente o dobro do que se gasta com a educação. Não é? Na realidade, a gente tem, por exigência, 15%. 15%, né? 15%. É bem alto. Está gastando o dobro do mínimo do mínimo exigível, né? E está gastando o dobro daquilo que está se gastando com a educação. O dobro não, uma vez 1,4%, 1,3% do que se gasta com a educação, que é 26%, né? 26%. 26% com a educação. Isso, 26%. Quer dizer, nós estamos gastando quase 8% a mais na saúde do que na educação, né? Portanto, é claro, na definição de prioridade do governo, que está atingindo o mínimo da educação, que são os 25%, ultrapassa 1%, já chegamos a 28%, 29%, portanto, nós deixamos na educação de manter, talvez, um determinado nível de investimento na educação, né? Porque nós já chegamos a 28%, 29% na educação. Não é? Se não estou equivocado na minha memória. O que acontece? Na realidade, isso aí é meio progressivo, porque no começo do ano, a gente tem muito empenho estimativo global. O que acontece? Realmente os valores dos índices, eles sobem. Ao longo do exercício, ele vai sendo diluído, né, com a despesa liquidada. Então, vai chegando no final, todos os índices, os percentuais vão ficando menores, né? Porque isso vai caindo, né? Conforme a execução. Então, o que a gente quer dizer com isso? Estamos gastando demais com a saúde? Está havendo desperdício, dinheiro público sendo gasto em ações ou em movimentações financeiras desnecessárias? Quer dizer, com 34%, né? Eu acho que os gastos com a saúde, eu acredito que a gestão precisa analisar melhor, né? Fazer talvez um pente fino para que a gente tenha um gasto que não prejudique a população, que atenda bem a população, mas que também não tenha um exagero de recursos que muitas vezes poderia estar sendo melhor aplicado, até mesmo dentro da própria saúde, né? A gente, Juliano, tem que parabenizar vocês pelo trabalho que vem fazendo. A gente se preocupa, Zé Carlos, pelo o número, presidente, de funcionário. O município está inchado, a gente se vê os gastos, né, Zé Carlos? Muitas vezes desnecessário. O Zé Carlos falou sobre enxugar um pouco a saúde. Eu acho que a saúde hoje em Cajuru, ela tem que se adequar melhor, Zé Carlos. Um exemplo, transporte, ele é muito mal. Isso não é o caso, Juliano, seu, a gente está falando aqui. Sim. Muitas vezes a ambulância vai em Ribeirão Preto levar, deixa o paciente lá e volta aqui. A hora que o paciente ficar pronto, vai lá buscar. Eu acho que isso é um gasto desnecessário, né? E é uma maneira da gente tentar, Zé Carlos, mudar e evitar esses gastos, que é um dinheiro que vai só crescendo todo dia e é difícil. A gente fica assim, Zé Carlos. Um problema, o secretário contratar uma pessoa para multar os entulhos da rua, o cara anda o dia inteiro para cima e para baixo de carro, sem necessidade daquilo. Entendeu? É cargo de confiança. Eu acho que o município devia economizar nesse sentido, né? Muitas vezes a gente é criticado por causa de aluguéis. Pelo que eu estou sabendo, Zé Carlos, aquela antigo SEMEC está se pagando aluguel. Está pagando não, está lá para pagar e vai ser um dia vai ter que pagar. Acho que as coisas que tem que acertar. Não é o caso seu, Juliana, não é cobrança nada de você, entendeu? Não. Mas é uma coisa que acontece no município que devia ser economizado, né? Eu acho que essas despesas, né, principalmente como o senhor colocou o transporte, a gente vê coisas que acontecem de pessoas que
tem o ônibus, tem ambulância, e pessoas que cobram o prefeito porque não quer ir na ambulância, não quer ir no ônibus. Então tem que colocar um carro, ou o carro do prefeito, ou um outro carro, para levar a pessoa. Isso tem acontecido permanentemente, com muita solicitação e com muita demanda. E muitas vezes a família do paciente tem carro, tem pessoas que podem ir levá-lo, mas querem que a prefeitura leve. Isso não é obrigação da prefeitura. Tá certo? Quer dizer, se o senhor tem um ônibus disponível, tem as ambulâncias disponíveis, e que a pessoa pode ir, ela não pode exigir que o prefeito a leve porque ela não quer ir no ônibus, ou porque o ônibus é desconfortável, o horário não condiz para ele, para o paciente, ou... O senhor entendeu? Eu acho que isso é uma pequena coisa que a gestão deveria ser, porque é um custo que agrega nas despesas da saúde, né? Eu vejo desnecessário. Conduções, como o senhor disse, rodando direto e reto, e muitas vezes o senhor percebe que não está na finalidade. Né? E a gente acha que, diante dessa crise, né, que está no geral, quer dizer, a atitude da gestão tem que ser muito mais cobrada em termos de exigências no ajuste dos gastos, né? Gastar o mínimo naquilo que for desnecessário. Aconteceu, Zé Carlos, quinta-feira passada, um caso, eu vou ter que pedir desculpa mais uma vez, que não é o caso de se tratar aqui, mas a gente comentando, vamos falando. O ônibus passou, sempre passa na rua, para baixo da minha casa, pegar os pacientes ali. Nesse dia ele passou na pracinha do Olívio. A paciente está na rua de cima, ele foi embora e largou ela. Eu cheguei em casa, estava lá com o filho dela, fazia um ano, doutor, que ela estava esperando para agendar essa consulta em Ribeirão Preto, era 13h, para fazer um exame do estômago. Quando foi na quinta-feira, foi o dia dela aí, o ônibus passou na rua de baixo, né, Juliano? E ela ficou para trás. Eu cheguei, liguei para o prefeito, liguei para o chefe do transporte, nem eu falei com ela, quem falou foi a moça mesmo, com ele. Ele disse que não podia fazer nada, que o ônibus estava em Serra Azul. Já estava em Serra Azul. Aí ela ligou para o Cassim, ele citou na sessão passada, e ele estava na prefeitura, falou com o prefeito. O prefeito, não, a ambulância está indo aqui, saiu 11 horas daqui, vai levar ela. Já estava levando o paciente na maca, ela ia junto. E o chefe do transporte não mandou, Zé Carlos. O prefeito mandou, mas ele não passou para o motorista. O motorista foi embora, 15h, o prefeito mandou um carro levar ela, só ela. Sendo que a consulta dela é 1 hora. Foi um gasto necessário que o município tem gastado e podia ser evitado. Só, né, presidente? Com um bom gestor, não precisava estar acontecendo isso. Presidente, senhor Wilson, essa questão é uma coisa, às vezes, difícil para o prefeito até de poder acompanhar. Né? Isso é da responsabilidade do secretário. Né? É da responsabilidade do motorista. Se ele tem, né, os pacientes onde pega, eu não sei se a moça também foi bem orientada onde que ela deveria aguardar o ônibus. Se ela estava no lugar certo e o motorista passou pela rua de baixo, quer dizer, cabe aí sanções, advertências administrativas, seja para o motorista ou de quem seja o responsável que deixou acontecer isso e que viria a causar uma despesa para o município desnecessária se fosse levar, como acabou levando num carro
num carro não vinculado à saúde, né? Teve que dar uma solução. E uma coisa que caiu quantas vezes no colo do prefeito? Foi lá, falou, outro falou, o prefeito fica perdendo tempo com responsabilidades que não é da competência dele de estar resolvendo. Ou ele joga duro com a sua estrutura de apoio, de logística, de funcionário, de competência, né? E isso não acontece só na saúde, não é, Juliana? Isso acontece. Acontece aqui na garagem demais, acontece na saúde demais, acontece em todas as áreas. Que funcionários não estão nem aí com a qualidade do seu serviço que ele tem que prestar para a população, que é da obrigação dele, ele está sendo pago para isso, né? E, na verdade, ele não tem responsabilidade nenhuma. E não é cobrado dele. A gente vê muitas vezes, aqui, os secretários, quando vêm aqui, né, para fazer audiência pública, ou da saúde, ou da educação, a gente sempre vê eles reclamando que não tem, eles não conseguem controlar, não tem autoridade, porque não respeita, né, o funcionário não respeita. Isso tudo é prejuízo, né? É prejuízo para a gestão, é prejuízo para a população, porque o funcionário está lá, atende mal, né? E ainda acaba a culpa recaindo sobre o prefeito, que não está nem sabendo o que está acontecendo, né? Agora, o que eu queria só frisar, né, Juliana, é claro que a gente conversa com o João e a gente sempre troca ideia, alerta sobre isso, é a gestão muito atenta, né, no que está acontecendo e continuar muito atenta com relação aos gastos, né, os gastos que são essenciais para se manter o mínimo com qualidade dos serviços públicos. E não deixar acontecer esse tipo de coisa, não só nesse momento da saúde, mas aqui na garagem, o que se gasta aqui na garagem com dinheiro, com recurso, seja com manutenção mecânica, seja com a empresa terceirizada, seja com os funcionários que quebram a condução, não zela pela condução, né, desperdício de combustível, de rodar para... São despesas que podem ser contidas e que são representativas na prestação de serviço para a população, para servir bem. Eu acho que só isso que a gente tem que estar, vamos dizer, cobrando o prefeito para que ele seja, principalmente agora sendo um ano eleitoral, a tendência, principalmente do prefeito, se for para a reeleição, é passar a mão na cabeça de muita gente, fazer despesas que, na verdade, não deveriam estar sendo feitas, né, porque precisa agradar o contingente eleitoral. Então, é preciso que o prefeito ele fique com atitudes muito firmes com relação à gestão da alocação dos recursos públicos, para que a gente mantenha este equilíbrio, né, que eu acho que foi um ano saudável para a prefeitura. Doutor Júnior? João Marco? Andressa? Não. Alguma coisa mais, Juliana? Não, eu só falo que a gente fica à disposição para qualquer dúvida que se fizer necessário esclarecer, tá? A gente fica aqui, presidente, assim, pensando que a gente devia ter mais vereadores aqui, que a população se fizesse presente, mas infelizmente se falam muito, criticam, mas na hora de ver as prestações de conta, o que é feito no município, nós não temos respaldo aqui nessa casa da população e de mais vereadores que devem aqui, para que se expôsse aí fora, quando a pessoa falasse, né, presidente, ter aquilo que falar, aquele conhecimento. Infelizmente, estamos aqui em 3 vereadores e os mais estão demais estão aqui, nem a população está aqui para ver quanto que se gastam no nosso município, não? Como sempre aconteceu nos 4 anos. Não havendo mais ninguém querendo fazer uso da palavra, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente audiência. Bom dia a todos.